Bom dia, pessoal! Como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, usando máscara, evitando aglomerações, incentivando as pessoas à volta a se vacinarem, porque as pessoas, tem gente que não está se vacinando, tem gente que não acredita em vacina, né? E é muito importante se vacinar para acabar com o vírus no ambiente e não surgir novas variantes. Então, por favor, falem com as famílias de vocês para se vacinar. Vídeo de hoje, então, pessoal, é o vídeo de correções sobre a questão da migração nômade, sobre as questões que eu passei para vocês sobre a evolução dos hominídeos, certo? Então, aí vocês vão ver esse vídeo, vão voltar lá nas questões de vocês que vocês responderam e me enviaram anexo, vão ler, vão corrigir o que tá errado. Se quiserem que eu corrija alguma coisa individualmente, me mandem nos comentários que eu corrigi individualmente, certo? Então, pessoal, questão número 1. Há quanto tempo surgiram os primeiros hominídeos? O primeiro hominídeo que surgiu foi o Australopithecus, que foi há 4 milhões de anos atrás, certo? Então, espécie de hominídeo mais antiga. Questão número 2. Escreva com suas palavras em forma de texto, quais espécies de hominídeos já existiram e explique as características de cada uma delas. Então, lembra que as que a gente trabalhou em aula, a gente não chegou a trabalhar todas, mas as que a gente trabalhou em aula foram os Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens sapiens, que é a gente, certo? Então, o Australopithecus, ele seria o hominídeo mais antigo, que ainda era herbívoro, andava curvado, tinha os braços longos, certo? Uma bacia muito maior, uma mandíbula muito maior, né? E ele media mais ou menos 1,5 m, por aí, não passava disso. Segunda espécie de hominídeo, Homo habilis, ele já começa a ter uma habilidade com as mãos, já come carne e vegetais, é onívoro, certo? E ele tem esse nome por causa dessa habilidade com as mãos. Lembrando que todas essas espécies de hominídeos, elas surgiram no noroeste do continente africano. Depois, então, com o tempo, vai se desenvolver o Homo erectus. O Homo erectus seria uma espécie de hominídeo que foi a primeira a ficar ereta, por isso esse nome. Ele vai ser o primeiro, então, a dominar o fogo também. E ao dominar o fogo e com essa maior capacidade de locomoção, apesar de mais lento por estar ereto, né? Ele vai ser o primeiro a sair do continente africano, se espalha pelo sul da Ásia, não se sabe se chegou a se espalhar pela Europa ou não, certo? E Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie de hominídeos, então a gente é totalmente ereto, já tem uma vida social em grupo, tem um desenvolvimento bem mais apurado da linguagem que os outros hominídeos, e também a gente consegue criar tecnologia, ou seja, pegar algo da natureza e transformar em algo novo, certo? A gente vive em grupo e tem um desenvolvimento, inclusive, da arte, né? Que é algo bem característico do Homo sapiens sapiens, certo? Questão número 3. Onde, quando surgiram os seres humanos? Então, os seres humanos, que somos nós, que a gente é um animal que a nossa espécie, biologicamente, a gente chama de Homo sapiens sapiens, certo? A gente surgiu no noroeste do continente africano, se depois, com o tempo, vai se espalhando por todo o planeta Terra, entre aí 150 e 200 mil anos atrás, não tem o número exato disso, certo? Quarta e última questão.
explique em forma de um texto curto quais foram os fatores que nos tornaram humanos e nos diferenciaram dos demais animais. Então, o que nos diferencia dos outros animais são, primeiro, o fato de, ao andar ereto, diminui o tamanho da nossa bacia, né, para conseguir equilibrar, senão a gente não conseguiria equilibrar, então o tamanho da bacia vai diminuindo com o tempo, com esse processo de ir se tornando ereto, lembrando que o processo de evolução é total acaso, tá, gente? Não é mais do que uma adaptação ao meio, é também o acaso nessa interação com o meio. E aí, ao ficar ereto e diminuir a bacia, os filhotes de seres humanos, eles nascem bem antes de ter condições de andar e caminhar sozinhos, então eles precisam do grupo cuidando para eles não serem devorados, então isso cria um senso de grupo dos seres humanos, certo? A gente tem um desenvolvimento muito aprofundado, muito complexo da linguagem, certo? E não que não haja alguma forma de comunicação entre outros animais, mas a linguagem, como a gente conhece, é algo que é dos seres humanos, talvez. Não poderia dizer com certeza, daí vocês poderiam perguntar para a professora de biologia de vocês, talvez golfinhos tenham alguma linguagem um pouco desenvolvida, mas a nossa linguagem, e não só a linguagem oral, como linguagem artística, a capacidade de criar arte, música, dança, pinturas, né? Então, essa capacidade de se expressar artisticamente, de conseguir expressar sentimentos através de uma produção artística, também nos diferencia dos demais animais. Certo que o fato de a gente comer carne e vegetais causa uma alimentação também rica em calorias, que permite um maior desenvolvimento cerebral, inclusive o fato de a gente, assim como os Homo erectus, dominar o fogo, cria essa... a gente fica menos tempo, como a gente come os alimentos cozidos, demora menos tempo para digerir, então nos sobra mais tempo para fazer outras coisas. E nisso de estar cozinhando o alimento em torno de uma fogueira, também fortalece mais ainda esse sentido de grupo dos seres humanos, ou seja, o ser humano é um animal social, não é um animal que vive sozinho, certo? Então era isso. Qualquer coisa, me perguntem, enviem um comentário lá quando eu postar essa atividade, nos comentários dessa atividade, certo? Então, sigam se cuidando e lembrando as pessoas da volta de vocês que é necessário se vacinar. Abraço!